Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento de EBD online. E nessa feita iremos aprender, neste momento, a lição de número 8, que tem como tema as profecias nos livros proféticos. E queremos lhe convidar para estar conosco nessa EBD em poucos minutos, onde vamos aprender a palavra do Senhor. Curta, comente e compartilhe, porque o nosso intuito é abençoar vidas, aonde a palavra de Deus é o alimento para cada um de nós. Iremos hoje aqui abordar dois tópicos em cima do nosso tema, as profecias nos livros proféticos. O tópico 1, iremos ver a profecia e o profeta nos livros proféticos. E o tópico 2, vamos fazer uma visão panorâmica das profecias nos livros proféticos. Então fica aí conosco, será poucos minutos e você vai ser abençoado com esta palavra de Deus. Iremos ler a nossa leitura temática, Jeremias 1:10. Olha, ponham-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Também, aqui a lição, ela tem um objetivo. E como objetivo, iremos hoje, nesta aula, admoestar a nação do eminente julgamento por causa da idolatria e das alianças seculares do povo de Israel. Lembrar a nação a libertação principalmente por meio do Messias. Iremos aqui abordar os livros proféticos maiores e menores, que são 17 livros, dentre eles os 5 profetas, livros maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os livros dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Iremos hoje aqui conceituar a importância das profecias nesses livros proféticos. E qual a diferença de profetas maiores e menores? A diferença foi o tempo de ministério. Deu-se o nome de profetas maiores, aqueles profetas que tiveram mais tempo para o trabalho profético, o tempo, o seu ministério, a sua atuação, maior tempo de profecia. Dentre outros também profetas menores que tiveram um período menor de profecia. Então, pelo tempo, nós definimos os profetas maiores e os menores em seu tempo de atuação. Então, aqui nós vamos ver a nossa introdução. Iremos, nesta lição, estudar algumas atuações dos profetas em conformidade com os livros proféticos, averiguando a grande importância desse assunto no contexto proféticos bíblicos. Então, iremos agora para o tópico primeiro, a profecia e o profeta nos livros proféticos. Aqui, amados, nós vamos trazer o conceito de profeta, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O profeta era o homem que Deus escolhia para comunicar a sua palavra à nação de Israel. E isso ele trazia a palavra de Deus no modo, naquilo que iria acontecer, naquilo que estava oculto e na exortação e consolação. Deus usava o profeta para transmitir os fatos dentre a nação de Israel. E o profeta tinha a responsabilidade de encorajar o povo de Deus
a confiar exclusivamente na graça de Deus e no seu poder. Nós vemos que Israel estava no meio de duas nações poderosas, dentre elas a Síria e a Babilônia. Reino do Norte, a Síria; Reino do Sul, a Babilônia. E Israel tinha que depender e confiar em Deus. Então, o povo de Israel, a nação, fazia alianças políticas com outros povos e com isso deixava de depender de Deus. Com isso, deixava de confiar em Deus. E aí vinha o profeta para trazer o povo à dependência, a confiar em Deus. O profeta era a boca de Deus no seio de Israel, para trazer o povo sempre à obediência a Deus. E para que o povo entendesse que sua segurança e bem-estar dependia da sua fidelidade com a aliança do Senhor. O profeta devia encorajar Israel quanto às coisas futuras. Então aqui nós vemos que muito sublime a questão do profeta no contexto de Israel, porque o povo sempre rebelava-se contra Deus, dava as costas a Deus. E o Senhor usava os profetas para trazer o povo a comunhão e a dependência e os cuidados do Senhor. Aqui nós vemos a grande importância, não é, do amor de Deus, cuidando do povo na questão do homem de Deus sendo usado para trazer o povo à obediência. Ainda aqui no tópico 1, nós vamos ver que nesse cenário havia profeta autêntico e profetas falsos. Mas aqui a lição ensina que o profeta autêntico, ele tinha comunhão autêntica com Deus. Ele não deixava de estar em coinonia com Deus, ouvindo a sua palavra e sendo obediente a Deus. E nesse cenário de profeta e profecia, também ele estava inserido com os reis. E o profeta tinha que ter muito cuidado para saber dividir a amizade do rei e a sua identidade, não é? Porque senão ele perdia, porque iria agora agradar aos reis. E o profeta tinha que ter esse cuidado para não se deixar levar pela amizade, em não transmitir a palavra de Deus quando o rei ou a nação pecasse. Isso foi o que aconteceu com a nação de Israel. Muitos profetas, diante do rei, omitia a comunhão com Deus para agradar, não é, ao rei. E isso fazia com que ele perdesse a comunhão com Deus. E aqui nós colocamos em Gálatas 1:10, diz Paulo: por que persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, o profeta não podia deixar de transmitir a palavra de Deus, de exortação e de consolação. Não tinha isso porque era próximo, não é? Ele tinha que transmitir a vontade de Deus para o rei e para a nação de Israel. E aqui nós vamos ver dois exemplos de profetas que anunciaram ao rei, não é, acerca de sua conduta. Lá em 1 Reis 22:14, disse o profeta Micaías: vive o Senhor, o que o Senhor me disse, isso mesmo. Ou seja, o rei de Israel com o rei de Judá iriam à peleja e consultou os profetas, aqueles que agradavam o rei. Então, o rei disse: não tem aqui homem de Deus que possamos consultar. E disse o rei de Israel: tem um. E Micaías disse: não vou falar outra coisa senão aquilo que Deus me mandar. Então veja que o profeta
nos livros proféticos, ele tinha coragem para fazer aquilo que Deus queria e não aquilo que o homem queria ouvir. Também o profeta Jeremias, aqui menciona Jeremias 23, 6, 23, 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira, que só profetizam do engano do seu coração? Então, também o profeta Jeremias levantou-se contra a nação de Israel, contra o rei, porque eles estavam fora da vontade de Deus. E quando eles estavam fora, Deus falava com o profeta para o admoestar, para que eles entendessem que a sua escolha iria levar ao castigo de Deus. Também, ainda nesse tópico primeiro, a profecia e o profeta nos livros proféticos, vamos ver 3 ramificações do profetismo. Havia o profeta do templo e da corte. Dentre ele, profeta Natã. Foi um homem de Deus que exortou Davi quando ele pecava. Aqui nós vemos que Natã disse a Davi, numa ocasião, quando ele levantou-se contra Urias, o esposo de Betseba. E disse o profeta Natã a Davi que a espada não sairia da sua casa porque ele pecou diante de Deus. Também, em outra ocasião, ele também disse a Davi que ele não iria construir o templo, e sim o seu filho Salomão. Então aqui nós vemos que o profeta do templo e da corte exortava a nação, o rei, com relação, à vontade, à palavra de Deus. Também aqui vamos ver profetas críticos, pré-literário, que se distanciam da corte e do templo. E o que quer dizer profeta pré-literário? Que antecede o uso literário de determinada língua, o que é anterior à fase literária. Dentre ele aqui, vamos ver profeta Elias e profeta Eliseu, que não somente trabalhava no templo, mas também na comunidade. Quando aqui vamos ver que profeta Elias abençoou aquela pobre viúva e que a farinha e que o azeite não cessou da sua panela. Então Deus também usava o profeta na questão social para abençoar a comunidade. Tanto também Elias foi até o rei Acabe na época e o exortou acerca do pecado dele e também da sua esposa Jezabel. Então, havia essa ramificação do profeta no templo e na questão da sociedade, onde eles iam também e eram por Deus usados para abençoar a comunidade. Também aqui vamos ver profetas radicais da profecia literária que visa o fim do rei e do Estado. Aqui vamos ler Isaías 1:20. Disse o profeta Isaías: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vejam que quando os reis davam as costas à palavra de Deus, consequentemente vinha o castigo e o juízo, porque eles não queriam atentar para a vontade de Deus. Queridos, Israel foi chamado por Deus para viver o plano, viver a promessa, viver a vontade. Só que o pecado fez com que o povo de Israel, quando precisava, adorava, e quando não, dava as costas a Deus. E estava lá os profetas sendo canal de Deus para trazer o povo de volta à vontade de Deus. Também aqui vamos agora ver a visão panorâmica dos profetas
é um assunto muito vasto, mas aqui em forma sintetizada iremos, não é, trazer para nossos irmãos acerca das profecias no panorama bíblico dos profetas menores, que são 17 maiores e menores, 12 menores e 5 maiores. Aqui iremos fazer menção do reino da monarquia de Israel. Os 3 primeiros reis que Deus levantou, Saul, Davi e Salomão. Ambos os reis tiveram o seu reinado por 40 anos, somando ao todo 120 anos, não é? Esses 3 reis primeiro de Israel. No fim do ano de Salomão, em sua velhice, Salomão começou a rebelar-se contra Deus. E aqui eu coloquei: Salomão seguiu a deusa Astarote, deusa dos Sidônios, uma divindade cananita ligada ao culto da fertilidade. Ele construiu altares para idolatria. Salomão não obedeceu à lei de Deus, que proibia aos judeus casarem com mulheres de outra nação. Então, com isso, veio o declínio espiritual da nação de Israel. E Salomão, quando ele pecou, o Senhor disse que os reis que iria vir após ele, iria cair em declínio devido ao pecado de Salomão. E aí nós vamos ver o seu filho, Roboão. Quando morreu Salomão, entrou Roboão e ele não ouviu o conselho dos anciões sábios e foi atrás dos conselhos dos jovens. E aí, nessa ocasião, nós vemos a divisão do povo, da nação de Israel. 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. Logo, a tribos do reino do norte ficou reinando Jeroboão. E no sul, Roboão com a tribo de Benjamim e de Judá. Então veja a divisão, o declínio. E aí vem a história, as profecias que Deus usou cada profeta para abençoar e trazer de volta o povo à vontade de Deus. Aqui nós vamos ver, o Senhor levantou o profeta Elias, que representava simbolicamente o poder judicial divino, em oposição à rebeldia do povo e sua violência destemida. Então vejam que Elias, na época, confrontou Acabe e também os 450 profetas de Baal. Elias foi um grande agente de Deus nos livros proféticos para admoestar a nação de Israel. Também o seu sucessor, o profeta Eliseu, que aqui diz a lição, abençoou de forma muito grande e trouxe o arrependimento do povo. Profeta Eliseu, que em seus históricos vamos ver o dobro dos milagres exercidos por Eliseu, porque pediu porção dobrada do espírito do profeta Elias. Foram homens renomados, conceituados na questão de Israel e que muito colaborou com a palavra de Deus no contexto da nação. E aqui vamos agora para o panorama. Amós, Oséias, Jonas, Miqueias e Isaías. Todos eles profetizou acerca da vontade de Deus. Israel estava, irmãos, em declínio, em pecado, não é? Adorando a deuses, porque fez aliança com outras nações. E aqui vamos ver Miqueias 1:9. Diz assim: pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Veja Deus levantando tanto Amós como Oséias, Jonas, Miqueias, Isaías, numa só palavra, trazer o povo de volta ao contexto da palavra de Deus. E aí, quando o povo obedecia, era
abençoado, e quando não, enfrentava, não é, o juízo de Deus. Aqui também vamos ver o nosso profeta Isaías é chamado o príncipe dos profetas do Antigo Testamento por causa do enorme ímpeto do caráter majestoso. Isaías profetizou o nascimento de Cristo, o seu ministério, a sua morte e sua ressurreição. Foi tido como o profeta messiânico. E isso, para nós hoje, nos faz entender o plano de Deus com relação, não é, à sua palavra, ao contexto de Israel, e que também abençoa nós no século 21, porque as profecias abençoou a nação. Estamos também hoje inseridos nesse contexto profético. Também o livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia. Nela contém os mais importantes assuntos. Dentre os 66 livros da Bíblia, é dividido em 2 tópicos, do 1 ao 39 e do 40 ao 66, chamado o profeta messiânico. Essa vai ser uma pergunta para você comentar em nossa rede social. Qual o nome do profeta que é considerado o profeta messiânico? Você vai também interagir conosco aí em nossa rede social para nós também lhe abençoar. Também aqui vamos ver nessa visão panorâmica Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Todos eles também profetizaram, porque o pecado de Israel levou ele ao exílio. O povo passou 70 anos no cativeiro babilônico, porque não ouviram os profetas de Deus com relação à obediência da sua palavra. E aqui vamos ler Sofonias 1,4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos. Então veja, amados, a visão panorâmica do livro profético narra os contextos, o que o povo passou, porque não deu ênfase à palavra de Deus. E nesse exílio, a nação ela foi castigada. O templo foi derrubado, os muros. O povo de Israel entrou em declínio espiritual de humilhação, só porque não ouviram os homens de Deus na questão da palavra do Senhor. Também o profeta Jeremias também falou acerca do futuro, quando ocorrerá a grande tribulação. Então, estamos hoje vivendo o que os profetas também comunicaram. Lá em Mateus 24 também fala sobre os fatos que virão na questão da grande tribulação. Para nós, como igreja, nada é novo. Já fomos alertados acerca dos acontecimentos, porque os profetas, maiores e menores, trouxeram a revelação para também hoje, o século 21, atentar para a obediência da palavra do Senhor. Também aqui vamos ver Ezequiel e Daniel. Ezequiel e o servo Daniel, que aqui menciona Ezequiel, sua vocação profética, como seu ministério se deu no exílio. Deus chamou o profeta Ezequiel no cativeiro babilônico para trazer o povo de Israel acerca da promessa e da aliança. Ou seja, o povo, mesmo no cativeiro, Deus levantou o profeta Ezequiel para dizer: lembrem da promessa. Deus ainda tem promessa para todos, mas temos que aqui buscar, não é, obedecer
relembrar dos cuidados do Senhor sobre nossa vida. Também, profeta Daniel, ele faz menção do reinado do anticristo, seu caráter, atividade. Então, o livro de Daniel é um livro profético que Apocalipse menciona isso. Apocalipse explica o livro de Daniel. E Daniel explica Apocalipse, o livro da revelação. Daniel já dá não é, algo parecido dos fatos que vão acontecer. Amados, são muitas profecias. Aqui é somente uma síntese pequena, porque o tempo não dá para nós ir muito além. E também aqui vamos ver Ageu e Zacarias, pós-exílio. O profeta Ageu chamou a nação de Israel também para reconstruir o templo. O povo, ao sair do cativeiro pelo rei Ciro deixou o povo de Deus voltar para a sua terra, e o povo agora estava acomodado. E disse Ageu 2:9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Então vejam que as profecias foram emanadas para que Israel fosse restabelecida e crescem na palavra de Deus. O profeta Zacarias também faz menção, Zacarias 12:11: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimon, no vale do Megido. Amados, o livro do profeta Zacarias menciona a palavra Megido. E Megido significa Armagedon, aonde, quando o Senhor buscar a igreja e vier o período de grande tribulação, no fim desse período, na sexta taça derramada sobre a terra, o rio Eufrates vai secar, dando espaço para que os reis venham pelejar contra Israel. Observe que Zacarias faz menção ao livro profético que ainda vai acontecer essa profecia no fim dos tempos. Mas aqui já faz menção para a edificação da igreja, para nós dar ênfase às profecias, crermos na palavra, sermos uma igreja que anda, que obedece, porque a profecia bíblica com relação a Israel trouxe benefício para a nação do século 21, moderna, cada um de nós, não é? E no futuro também vamos estar no novo céu e na nova terra, porque ele fez promessa para cada um de nós. Então aqui menciona também o reino milenar, não é? Aonde o Senhor ele vai implantar o seu reino após a batalha no Armagedon, 1000 anos o Senhor reinando. Após virá a batalha final, o julgamento e novo céu e nova terra. São profecias que ainda vai se cumprir, mas já foram proferidas nos livros proféticos. E nessa visão panorâmica, Malaquias também fala sobre as alianças. No século 6 a.C., ele também profetizou sobre a vinda do Messias. Vindo à plenitude dos tempos, o Senhor envia um anjo e fala para Maria acerca que o Espírito Santo iria gerar nela um filho, aonde se chamaria Emanuel, o Deus conosco. Então veja, amado, que lição maravilhosa, nós entendendo as profecias dos profetas maiores e menores, aonde nós vemos o trabalhar do Senhor em toda a história, narrando os fatos que já se cumpriram e que vai se cumprir, e que cabe a nós agora nos colocarmos na aliança, na obediência,
porque a trombeta irá tocar e só vai ouvir quem tiver preparado. É profético, mas temos que atentar para esta palavra. E concluindo esse momento de EBD sintetizado, a nossa conclusão diz: os profetas interpretam os eventos na vida do povo de Deus, na perspectiva da soberania divina, na história. Os profetas profetizaram, escreveram para ajudar seus leitores, os ouvintes, a crer que a época em que viviam e que Deus desejara e concretizara. Ou seja, as profecias, elas foram muito importantes no contexto de Israel, porque nós vemos Deus guiando a nação de Israel. E lendo, amado, essa lição, eu concluí o seguinte, que o mundo existe através das profecias do Senhor. Deus tem dirigido a história da humanidade pelas suas profecias. Estamos hoje vivendo dentro da sua profecia e no futuro também iremos viver o novo céu e nova terra, porque já foi profetizado. E cabe a nós darmos ênfase, ou seja, não tosquenejar, estar preparado, porque aquele que fez promessa vai voltar para buscar a sua família, a nossa igreja e sermos abençoados por Deus. E para você que está ouvindo, uma pergunta: qual o nome do profeta no livro profético que é considerado o profeta das lágrimas? Então, comente em nossa rede social sobre qual o nome do profeta no livro profético que é considerado o profeta das lágrimas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe nossa igreja, nossa equipe de comunicação, que está aqui comigo até agora nos ajudando, a nossa igreja pentecostal Assembleia de Deus, nosso pastor Eliel Costa. Orem por nós, porque estamos aqui para abençoar a tua família. Curta, comente e compartilhe. E até a próxima aula, em nome de Jesus.